Olá pessoal, tudo bom? E no vídeo de hoje nós vamos falar como você pode provar a sua união estável com o seu companheiro, com a sua companheira, para estar recebendo a pensão por morte do INSS. Sim, você que tem um relacionamento sério aí há mais de 2 anos, pode ser que seja já uma união estável. E se o seu companheiro e sua companheira faleceu, você pode ter direito à pensão por morte. Mas antes, para você que chegou aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, eu peço para você, dê essa força para o nosso canal, canal que só leva utilidade pública, muita informação, trazendo sempre o seu direito, para que você se inscreva aqui embaixo no nosso canal, ative o sininho de notificações e para você que já é inscrito no nosso canal, eu peço que você deixe aquele like, que é muito importante aqui para o nosso trabalho, como também você sempre deixa o seu comentário, a sua opinião sobre o vídeo, porque é muito importante para mim saber se você gostou ou não deste vídeo. Enquanto você vai se inscrever no canal, vai passar a vinheta aqui do nosso canal e depois da vinheta nós vamos começar a falar do tema do vídeo de hoje. Hoje então nós vamos falar de como se prova a união estável para se conseguir a pensão por morte do INSS. Então, pessoal, quem estava num relacionamento sério com um segurado, um aposentado que morreu, ela pode ter direito à pensão por morte do INSS. Mas para isso é preciso apresentar algumas provas para o INSS, provas desta união estável, de que pelo menos esse relacionamento já existia no mínimo há 2 anos, antes do falecimento do segurado ou da segurada. Então, vamos deixar bem claro aqui, pelo menos 2 anos antes do falecimento do segurado ou da segurada. Dentre os documentos que você pode estar apresentando para fazer essa prova de união estável, para receber a pensão, estão a escritura pública de união estável, né? Mas a legislação, pessoal, é importante trazer aqui, ela obriga ainda que o segurado apresente mais um comprovante além da escritura pública de união estável. Olha que importante dica aí. Comprovante esse de que o casal vivia junto, né? Que eles conviviam mesmo, que eles eram um casal, como se fosse marido e mulher, mas que não tinha a certidão de casamento, que é a famosa união estável. Alguns exemplos de provas que podem documentais que podem comprovar essa união estável são comprovantes de endereço em comum, no nome das duas pessoas, né? Cartão de crédito, né? Do qual um é titular, o outro é dependente. Procuração em nome do cônjuge, da esposa, do esposo que ficou vivo. Além do que? De declaração do imposto de renda, onde um conste como dependente do outro. E importante também, até a documentação do hospital ou do plano de saúde, caso de internação e tratamentos. Então a gente vê aqui que tem bastante coisa que pode estar se provando essa união estável. Ainda também, pessoal, é possível comprovar essa união por meio de fotos. Não só por fotos, tá, pessoal? Juntando bastante documentos desses que eu dei como exemplo para vocês, pode-se acrescentar também fotos. Por quê? Porque se algum motivo o viúvo ou a viúva não conseguir provar, a foto ela pode sim ajudar, né? E que tipo de prova ela é? Prova que vocês conviviam como se fosse um companheiro, companheira, casado fosse, se tinha um núcleo familiar, se vocês constituíam uma família, né? E também apresentar testemunhas. Muito importante você também, para estar provando essa união estável, é apresentar testemunhas. Mas, caso você que for pedir esse benefício não tiver um documento, não é se não tiver documento nenhum, tiver só testemunha,
não é possível você fazer o pedido de pensão por morte. A legislação determina que não dá para fazer só com testemunhas o pedido de pensão por morte, para evitar fraude, né, pessoal? Tem muita gente que faz fraude aí dizendo que vivia junto, que era companheiro e na verdade não era. Então por isso tem que ter prova documental. Outro ponto importante trazer aqui, se não tiver as duas provas documentais, tem que fazer uma prova testemunhal, solicitando o quê? Uma justificação administrativa lá no INSS, com no mínimo 3 testemunhas. Mas no caso, tenha duas provas documentais, é suficiente para você já dar entrada no pedido, ok? Então, se você não tiver prova documental, você tem que fazer uma justificação administrativa com no mínimo 3 testemunhas. O que eu aconselho a vocês é sempre juntar prova documental, porque o INSS é muito rigoroso com essas provas testemunhais. Então, outro ponto também trazer para você, né, para vocês aqui, as dificuldades em provar a união estável, né, são grandes. Por quê? Porque muitos segurados, né, e aí, como está tendo muita dificuldade em provar a união estável, de repente não tinha uma conta bancária em comum, cartão de crédito, como a gente falou no começo do vídeo, muita gente está procurando fazer o documento em cartório, né, para tá recebendo esse benefício caso um dos companheiros ou dos cônjuges venha a falecer. Aonde se costuma fazer, aonde se faz esse documento é lá no colégio notarial. E ele informou que nesse último ano o pedido de registro de união estável cresceu em torno de quase 33% em todo o país, né? Então muita gente aí está procurando fazer essa escritura de união estável para se resguardar e deixar para quem sobreviver uma pensão por morte. Isso ocorreu muito na pandemia, porque infelizmente, vocês sabem, muitas pessoas faleceram por causa da pandemia. Então, seria importante também se fazer essa escritura de união estável, procurar-se um cartório, para que você possa sim estar fazendo e não deixando, né, de receber, caso você tenha direito esse benefício de pensão por morte. Ainda, a solicitação da escritura pública, documento que prova a união estável, ele deve ser feito, como eu já expliquei, no tabelião de notas. E também é necessário, nesse caso, para fazer escritura, pessoal, de apresentar provas documentais e testemunhais de que aquela relação, né, daquela união estável realmente existe. É possível ainda apresentar todos os documentos que provem, como comprovantes de endereço, como a gente já falou aqui, das duas pessoas no mesmo lugar. E o que pode ser esse comprovante de endereço? Conta de luz, conta de água, fatura do cartão de crédito, provando assim que os dois viviam juntos. Outro ponto importante também é provar o tempo em que o casal está junto, ou seja, desde quando está junto ali, né? Dessa maneira, quanto mais comprovantes de diferentes épocas, mais chance para você estar provando esta união estável. Outro ponto também, para quem deseja formalizar o relacionamento, é solicitar a escritura pública lá no site do Colégio Notarial do Brasil. Eu vou deixar aqui o site do Colégio Notarial do Brasil, o link na descrição ou no primeiro comentário ou nos dois, tá? Para ficar mais fácil para quem tem interesse. Essa escritura vai ser uma declaração realizada no tabelião, tá? E aí, durante a pandemia, eu não sei agora como está sendo feito, ela estava sendo feita por videoconferência. E o valor da emissão desse documento, ele varia de acordo com cada estado, pessoal. E aqui em São Paulo ele custa
R$ 473,82, tá? Para quem tiver interesse aí, já estão passando até o valor aqui para que você regularize a sua situação para não ter problema depois lá quando a pessoa vier a falecer. Então, para você estar provando a união estável, vamos repassar aqui para ficar bem claro para você não ter problema. O INSS ele vai pedir provas de que o casal estava junto de pelo menos 2 anos antes da morte do segurado que vai deixar a pensão por morte. Também serão necessárias pelo menos 2 provas documentais só para solicitar a pensão por morte. E aí, né? Quais os documentos que podem ser apresentados? Vamos lá. Certidão de nascimento, de filho que tiver em comum, certidão de casamento religioso, declaração de imposto de renda, em que um conste como dependente do outro, testamento, se tiver algum testamento, alguém deixou, a famosa declaração que a gente falou bastante aqui no vídeo, feito lá por tabelião, prova de mesmo domicílio, que mais também? Prova de encargos domésticos, evidentes, existência da sociedade e da comunhão, né? Da união estável. Procuração ou fiança que um fez para o outro. Conta bancária conjunta. Olha que ponto interessante também. Pode ser usado como prova. Registro em associação de qualquer natureza. Lá num clube, por exemplo, onde conste que o cônjuge, que o parceiro, que o companheiro sobrevivente era dependente do outro, né? Outra prova aqui interessante, anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. Sim, porque a empresa faz lá a ficha de empregados e coloca os dependentes do funcionário. E aí pode estar o nome do cônjuge sobrevivente, né? Do companheiro, da companheira sobrevivente, e aí isso é uma prova dessa união estável. Também a apólice de seguro, né? Nessa apólice que conste o segurado como instituidor, né? Dono ali do seguro, e a pessoa interessada na pensão por morte como sua beneficiária. Também a ficha de tratamento e instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável. Outro documento que eu passo aqui para vocês que é também importante, escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome da dependente que agora está pedindo a pensão por morte. Também declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos. E aí, seguindo, quando as testemunhas são necessárias? As testemunhas, pessoal, vão ser necessárias quando o viúvo ou a viúva possui apenas um documento que prove o relacionamento com o segurado, com a segurada falecida ou falecida. Nesse caso, a pessoa que está pedindo o benefício deve solicitar uma justificação administrativa, a famosa JA ao INSS, cujo objetivo vai ser que a testemunha reconheça, né, através das testemunhas, a união do casal. E como solicitar a escritura pública? Para formalizar o relacionamento como união estável, o pedido deve ser feito pelo site do Colégio Notarial do Brasil. Como eu já falei, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Essa escritura de união estável é uma declaração realizada perante um tabelião. E como já falamos aqui em São Paulo, em 2021, o valor dela foi de R$ 473,82. E aí, para o pessoal mais curioso, a gente vai falar rapidamente aqui a diferença entre casamento e união estável. Qual é a diferença entre casamento e união estável? Uma das principais diferenças entre casamento civil e a união estável é que o casamento dá identidade às pessoas envolvidas com a possibilidade de assumir o sobrenome do cônjuge. O matrimônio lá do cartório também dispõe de opções para partilhas de bem. Como assim?
separação obrigatória de bens, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens e separação de bens. Já no caso da união estável, caso não tenha nenhuma escolha referente a essa partilha de bens, a escritura prevalece a comunhão parcial de bens. Então, em alguns casos, algumas pessoas preferem até casar do que fazer a escritura de união estável, porque você pode colocar na sua certidão de casamento separação total de bens. E se você não colocar nada na escritura de união estável, aí vai ser comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens é aquela que pós a união, tudo que for adquirido após a união, 50% para cada um. No mais, a união estável permite a disposição de regras de convivência. Os demais benefícios são os mesmos, independentemente do modelo escolhido pelo casal, tais como adicionar o nome do parceiro em convênio médico, herança, declaração. E no caso da separação, pensão alimentícia e a guarda compartilhada dos filhos também estão previstos no casamento e na união estável. Ok, pessoal? Essas eram as dicas, as sugestões, as orientações que eu gostaria de estar passando aqui para vocês nesse vídeo de como provar a união estável para você receber a pensão por morte. E peço mais uma vez, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se, inscreva-se, assine, ative o sininho de notificações e também deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, seus contatos de WhatsApp, que é muito importante e pode estar ajudando uma pessoa a conseguir um direito que ele já tem e ele não sabe. Ok? Pessoal, muitíssimo obrigado por participarem do vídeo até aqui. Eu os aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.